Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. E hoje nós caprichamos. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de elevadores. É um mercado poderosíssimo, é um mercado extremamente farto em termos de oferta de empregos e muita gente sequer sabe que esse mercado existe, não se dá conta do tamanho desse mercado. E nós trouxemos aqui hoje uma referência absoluta no assunto, que é o nosso mestre Aristides Barbosa. O Aristides ele já tem 23 anos atuando nesse segmento, é engenheiro de produção e vai falar um pouco para a gente, né, sobre o que é esse mercado tão poderoso. Então, Aristides, seja muito bem-vindo ao nosso Bora Trabalhar e me fala um pouquinho da sua formação e em seguida vou te pedir para falar o que é esse mercado poderosíssimo de elevadores. Seja muito bem-vindo. Meu amigo, muito obrigado, assim, satisfação imensa, você me fez o convite, aceitei na hora, né, e você leva jeito para podcast, né, qual é o nome da profissão do cara aqui? Podcaster. Podcaster? Ah, legal, isso aí. Hã? É hoster? Olha, caramba. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, né, realmente você foi muito feliz quando você falou sobre o mercado de elevadores, realmente é um mercado, né, que é bem pujante, e você tinha pedido para me apresentar. Eu tenho formação em engenharia de produção, também tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV. Entrei nesse mercado como estagiário, né, na multinacional alemã, né, a ThyssenKrupp, que hoje é a TK Elevator, né. Inclusive, eu tenho uma parceria, né? A escola Fundec, já vou falar da Fundec, tem uma parceria muito boa com a Thyssen. Perdão, é TK. Passei 8 anos lá, então é difícil acostumar com um novo nome, né? Então, foram 8 anos na TK, foram 2 anos aproximadamente na Schindler, depois 1 ano na Montelli, né? A Schindler é uma multinacional suíça, a Montelli é uma empresa nacional. E foram 8 anos, né, mais de 8 anos na Otis. Então, saí da Otis, né, que é uma multinacional americana, para poder montar a minha empresa, né, de consultoria e trafegar, né, transitar nesse mercado já com as próprias pernas, né. Nesse tempo eu tive a oportunidade de... estou como professor da Fundec, que é a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas em Duque de Caxias, né, da Prefeitura de Caxias. Então, ali eu tenho podido passar um pouco do meu conhecimento, da minha vivência para os alunos, né, com o objetivo de encaminhá-los para o mercado de trabalho, que é um mercado que está sempre em ascensão. Ele acompanha aí a construção civil, né? Mesmo quando ele está em baixa, na questão da venda do equipamento, você tem a manutenção, o setor de serviços que não para. E recentemente eu consegui uma parceria entre a Thyssen e a Fundec, né? Sendo esse elo TKE Elevator. Então, essa parceria nós conseguimos ali 4 vagas para os alunos estagiarem, né, na área de montagem de elevadores. Na Fundec o curso é de montagem e manutenção de elevadores. Então a gente dá essa introdução ao conhecimento. E eles têm sido bem felizes e agora eu fiz um processo seletivo com todas as turmas, né? Foram 7 turmas até agora e foram 4 aprovados, 4 vagas, né? Para já iniciar. Eles devem iniciar agora em julho. Então é uma bolsa de estágio de R$ 1.500 por 6 meses, onde eles vão estar recebendo para aprender, né, todos os processos de montagem da Thyssen. TKE. Perfeito. Mestre, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Nós sabemos que prédios sempre têm elevadores, né? E até mais de um elevador. E a gente conversando, aprofundando a conversa, eu descobri uma novidade, né? A empresa de elevador é como se fosse um hospital. Não fecha em momento algum. Isso até aumenta a demanda por profissionais. Explica pra gente o porquê dessa necessidade tão grande de ter funcionamento 24 horas por dia, perspectivas, quanto custa um elevador, essas coisas para o nosso público entender o tamanho do mercado que a gente está falando. Certo.
Concluindo a outra parte, vou chegar nessa. Então, hoje eu presto serviço de consultoria para algumas empresas, né? Estou com a camisa aqui da Elevadores RJ, né? Mandar um abraço para o Matheus Lira, que é o dono da empresa, e a gente tem tentado fazer um trabalho ali, tem feito um trabalho diferenciado em Nova Iguaçu, né? De melhoria na qualidade da manutenção. Então, ali eu tenho trabalhado com técnicos, né, específicos, né, fazendo um serviço personalizado, indo em condomínio, elevador, para descobrir a necessidade de melhorar a qualidade na manutenção. E também trabalho também na área de novos negócios da empresa, trazendo novos negócios. Então, falando agora nessa questão do serviço do elevador, por norma, o elevador ele precisa ter um responsável técnico e ele precisa ter manutenção 24 horas por dia. O elevador, muitas pessoas não param para perceber, para analisar, mas o elevador ele é um meio de transporte, assim como o carro é um meio de transporte. Então o elevador ele passa por um processo de vistoria, de legalização. O elevador, assim como o carro, ele tem uma placa, né? Ele é emplacado depois que ele monta, ele sai com o número de chassi da fábrica e depois que ele é registrado no GEM, da Prefeitura do Rio de Janeiro, é um órgão fiscalizador, assim como o Detran fiscaliza os veículos, né, automotores, o GEM ele fiscaliza os aparelhos de transporte. Plataforma está inclusa, escada rolante também está incluso nesse perfil de equipamento. Então, como é um equipamento que ele funciona 24 horas por dia, né, em raras exceções você desliga um elevador. Né, uma escada rolante num shopping, ela funciona, né, o dia inteiro e ela passa por uma manutenção na madrugada, né? Então, assim, praticamente também funciona 24 horas por dia. E a manutenção ela tem que dar assistência técnica. Você tem o serviço de manutenção no horário comercial e após o horário comercial, emergência. Então, é atendido ali, o técnico atende a emergência e tem o plantão da madrugada, que ele vai dar esse suporte caso um passageiro fique preso, né? Ou elevador único, prédio com elevador único. Então, as empresas também fazem esse esforço de fazer esse atendimento. Então, por norma, atendimento 24 horas. Perfeito. E qual o tamanho hoje desse mercado dentro do Rio de Janeiro? Certo. Você perguntou também quanto custa um elevador. Depende muito, tá? O que vai influenciar mesmo é o número de paradas, né, em questão. Então, você precisa ter um prisma, uma caixa onde o elevador vai transitar. E dependendo da quantidade do número de paradas, isso vai variar o preço do elevador. Velocidade, tamanho da cabina, mas o diferencial mesmo é a quantidade de paradas. Quanto mais paradas, mais o valor maior é o custo do elevador. Né? Então, para você ter uma ideia, um elevador ali em ordem de grandeza de 8 paradas, por exemplo, ele vai ficar em torno de 160 a 240 mil reais. Aí vai depender também dos acessórios que tem o elevador, se tem ventilador, se tem ar-condicionado, célula de carga, que é obrigatório, né, ter essa questão. Tem também alguns acessórios, como espelho, um outro acessório que também não é mais acessório, passou a ser obrigatório, o decode, né, a codificação, ou seja, o elevador ele precisa falar, abre porta, fecha porta, subindo, descendo, né, sempre pensando na questão da acessibilidade, tornar o elevador mais acessível possível às pessoas que têm necessidades especiais. E um mercado muito, muito sólido, né, que tem crescido, é o mercado de acessibilidade. Mercado de acessibilidade de plataformas inclinadas. Então, residências, a gente tem vendido muitos equipamentos, Baixada Fluminense, região serrana, em todo o Rio de Janeiro, temos vendido e comercializado esse tipo de equipamento. Perfeito. Uma outra coisa também que me chamou a atenção na nossa última conversa foi que essa área de elevadores funciona da mesma forma que qualquer empresa em termos de hierarquia. Existe o conservador, existe o lubrificador, existe o camarada que vende manutenção, existe o vendedor que trabalha apenas com modernização de elevadores, tem aquele que monta. Quais são essas áreas? Hoje, mais ou menos assim, a gente consegue dizer que uma empresa de elevadores emprega quantas pessoas? Olha, depende do tamanho, depende de uma série de fatores.
Mas essa questão dos processos internos, da hierarquia, né? Como funciona? Você tem o dono da empresa, o gerente da empresa, o diretor na multinacional. Então, você tem os setores da empresa bem delineados, né? Você tem a figura do gerente da empresa, do supervisor de manutenção, né? Vai supervisionar a equipe de manutenção. Você tem o consultor de serviços, que é o que vai atender o cliente, vai fazer negociação de orçamentos, de reparo. Precisou trocar um cabo de aço. Esse consultor ele vai lá, faz essa negociação com o cliente. Questão de parcelamento financeiro e tudo mais. Tem o corpo técnico, e ali tem diversos níveis, o ajudante, o técnico 1, o 2, o 3. Tem a figura do ajustador, que é o técnico que resolve os problemas onde ninguém está conseguindo resolver, né? Tem o técnico de manutenção, na área de manutenção, e o técnico que faz o atendimento de chamada. Então, a manutenção é dividida entre o conservador, né, que a gente chama, vai fazer a conservação do equipamento, que é ajuste, lubrificação e limpeza. Tem a figura, na questão da manutenção, que é ali a base da pirâmide. Você tem o atendente, que deu um defeito, prendeu um passageiro, o elevador está com barulho. Esse técnico ele vai, faz o atendimento e coloca o elevador para funcionar, se ele estiver parado. Faz um pequeno reparo, um pequeno ajuste, né? Que não precisa de empregar alguma peça, um serviço de maior vulto. E ele faz essa identificação na manutenção. Ele olha cabo, ele olha polia, o quadro de comando, as portas, né? Ele olha os contatos elétricos, né? E para poder manter o elevador em funcionamento. É uma questão importante que eu falo para os alunos o seguinte: o elevador ele é feito para parar. Aí as pessoas ficam me olhando assim na aula, né? Mas como assim o elevador é feito para parar? O elevador ele tem diversas seguranças, né? Que fazem com que a qualquer falha dessa segurança, o elevador ele pare. Por quê? O elevador ele é um carro elétrico, né? Um abraço aí para o Elon Musk, mas quem criou o carro elétrico já foi criado há muito tempo. O elevador de segurança foi Lister Graves Watt, e o elevador é elétrico já há muito tempo. É um carro elétrico que funciona, né, 24 horas, é um carro autônomo, funciona sem motorista. Justamente por isso, no nosso carro, né, no veículo automotor, você entra no carro, você liga o carro, você dirige, você acelera e você freia. Você tem todo o controle do carro. No elevador, não. O elevador ele vem através de uma chamada, você chama o elevador, ele começa a transitar. Abre a porta, né, automaticamente, você entra no elevador e você faz uma chamada e ele te leva no andar, sem interferência nenhuma. Tá? Por que eu faço esse paralelo? Por exemplo, o nosso carro, se você ligar o carro em movimento, você abrir a porta, o carro continua andando. Não deveria. Por quê? A pessoa pode se jogar do carro a qualquer momento. Outro exemplo. O carro automotor, o veículo automotor, ele transita com os vidros abertos. Mas não deveria. Por quê? A qualquer momento o motorista está dirigindo, um passageiro pode abrir o vidro e se jogar pela janela. É algo que não acontece no elevador. Se o elevador estiver em movimento e você tentar abrir a porta do elevador, ele para automaticamente. Né? Por quê? No elevador, o elevador está sempre freado. Ele tem um mecanismo com molas super potentes que ele mantém o elevador freado. Quando ele vai transitar, ele recebe um comando para abrir o freio. E essa força, né, através de um potente eletroímã, ele vence a força das molas e abre o freio. Tanto e aí o elevador funciona, transita, ele parte, ele tem um comando. Se faltar luz, faltou energia no elevador, o freio automaticamente freia o elevador, né? Não deixando ele transitar. Né? Então, isso é uma coisa muito boa, porque se o elevador, por exemplo, ele dá um balanço acima do normal, ele para. Se alguém na cabine pular em cima ficar pulando, brincando, ele para o elevador. Se o elevador ultrapassar um pouco da velocidade de costume, de trabalho, a velocidade nominal, ele também para. Então, tem muitas seguranças. Tem mais de 30, 40 tipos de circuito de segurança para deixar o usuário
seguro, confortável na cabina, né? E uma das principais seguranças do elevador, que todo mundo tem medo, é se o elevador cair, né? O elevador, ele tem uma segurança que é o aparelho de segurança, né? Então, esse aparelho de segurança, ele vai travar o elevador nas guias caso os cabos se rompam, né? Por isso a manutenção periódica. Todo mês, vários técnicos passam ali no elevador, né? Passam na casa de máquina e isso é um item obrigatório. Então, se a empresa estiver fazendo a manutenção corretamente, esse sistema nunca vai falhar. O cabo não vai arrebentar e o elevador não vai precisar acionar essa segurança. Mas caso venha ocorrer, o elevador estando bem, com a manutenção em dia, bem manutenido, essa segurança vai funcionar perfeitamente e o usuário ele vai ser protegido. Perfeito. Uma outra questão. O elevador ele é um equipamento que possui funções eletrônicas, possui essa parte de segurança que você acabou de colocar essa ênfase, é um aparelho elétrico e também possui a autonomia, logo tem princípios de automação. E a gente logo pensa, quais profissionais de quais áreas podem atuar nesse segmento? Qual seria a formação técnica para atuar nesse segmento? Isso é muito bacana, é muito boa essa pergunta, porque o elevador ele engloba várias áreas do conhecimento. Tá? Eu brinco com os alunos, quando eu dou aula, eu falo, olha, nós vamos aprender do alfinete ao foguete. Por que essa frase? O elevador, você precisa de ajustes mecânicos, elétricos, eletrônicos, automação, né, que envolve programação, circuitos de programação. Ele envolve, hoje em dia, né, que já está até um pouco ultrapassado, a internet das coisas, né, porque da internet das coisas nós já ingressamos na inteligência artificial, que o elevador também está tangenciando também com a inteligência artificial. É o elevador aprendendo, né, pegando essas informações, né, e ele consegue rastrear o provável próximo defeito, próximo problema, né, que ele possa vir a dar. Então, nós temos as seguintes situações. O técnico em mecânica pode trabalhar com elevador, o técnico em elétrica, né, o eletrotécnico pode trabalhar com elevador, deve trabalhar com elevador, o técnico em eletrônica, ele também pode trabalhar com elevador, o técnico em mecatrônica, em automação, o técnico que fez comandos elétricos, ele também tem oportunidade no mercado de elevadores, né? Deixa eu ver se falta alguma área. Acho que porque o elevador engloba todas essas áreas. A segurança do trabalho, né? A segurança do trabalho, ele vai trabalhar na empresa de acordo com X funcionários, a empresa é obrigada a contratar um técnico de segurança do trabalho. Você tem o pessoal do marketing, que vai trabalhar na questão do marketing, que ele também pode flertar ali com a área de vendas, né, consultoria, né, o engenheiro, que vai poder trabalhar na manutenção, na montagem, na instalação, organizando isso. O designer na fábrica, né, eu falo isso só de filial, essa estrutura. Aí na fábrica do elevador, né, nas fabricantes, você tem todas as áreas do conhecimento ainda, uma coisa muito maior. Então, quer dizer, você emprega ali toda uma cadeia produtiva na questão de contratação de pessoas, né, de todos os níveis, de todas as áreas. Você tem, o pessoal brinca que tem a tia do café, tem todo mundo ali para poder fazer essa questão, para fazer a empresa funcionar, tracionar, né? E trazer emprego e rentabilidade para as pessoas e, mais importante, trazer segurança para quem anda nos equipamentos aí fora. Você tinha me perguntado sobre a quantidade de elevadores. No Rio de Janeiro, nós temos mais ou menos aí 68 mil elevadores instalados. Tá? 68 mil? Isso os registrados, entre elevadores, escadas e plataformas. Tá? Isso são dados do GEM, Gerência de Engenharia Mecânica. Mas também tem região serrana, Baixada Fluminense, todas as regiões que não são Prefeitura do Rio também tem elevadores.
Então, a gente pode estimar aí que nós temos mais 50% desse número aí, que pode até chegar a 100 mil elevadores instalados em todo o Rio de Janeiro, né? 90 mil elevadores instalados em todo o estado, né? Contando todas as regiões. Só que tem outro dado importante, interessantíssimo, que a China, por ano, ela instala a quantidade de elevadores que tem no Brasil. Potente, hein? A quantidade que a China está instalando de elevadores por ano é a quantidade que nós temos no Brasil inteiro. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. É uma verdadeira bazuca, né? É um caso a se pensar, né? Bom, e vamos lá. Com relação à questão da construção civil. Apesar de todo o processo de crise que a gente está vendo, o país não está com a economia estagnada, mas essa parte de elevadores é uma fatia dentro da construção civil que não para. Isso. E a construção civil ainda assim cresce. Há 3 anos consecutivos, a construção civil, 2021, 2022, 2023, ela cresceu, né? E mesmo que ela venha a cair, a área de elevadores permanece ativa, dada a questão da manutenção. Isso. Fala um pouco para a gente sobre a questão da manutenção, periodicidade, quanto ganha um profissional hoje da manutenção em média, qual a formação? Fala um pouco para a gente sobre isso. Falando sobre essa introdução que você fez na pergunta, uma empresa multinacional me convidou para apresentar um plano de negócio. Me chamou, falou: Aristides, faz o seguinte, traz um plano de negócio para a gente está precisando entender como está o mercado de elevadores. Então eu fiz esse plano de negócio e apresentei. Eu descobri o seguinte, que até 2026 a demanda de elevadores no Rio de Janeiro chega a 2 bilhões de reais. Então, o mercado de construção civil, ele vai comprar somente em elevador 2 bilhões de reais. Então, tem muito dinheiro envolvido aqui e que esse dinheiro ele vai transitar em todas as empresas, sejam fabricantes, não fabricantes, instaladoras, conservadoras, né? E isso, no futuro, vai gerar um serviço importante, que é o serviço de manutenção. As empresas vão absorver esse dinheiro que está disponível para compra de elevadores, tá? E isso vai ser nutrido a vida toda pelo mercado de manutenção de elevadores. Eu lembro que em 2008 eu trabalhava na TK Elevator, e eu era técnico, estava trabalhando na região de Niterói. Eu estava trabalhando com um especialista e conversando com ele, ele falou para mim: Aristides, o mercado de elevadores já deu o que tinha que dar. Aí aquilo me deixou pensativo, porque a TK, na época, estava com um processo seletivo interno, um processo para ser supervisor, e eu me candidatei nessa vaga. Concorri à vaga, não alcei a vaga, outro técnico foi contratado para essa vaga, foi uma oportunidade interna. Em 2008 mesmo, daquele ano, na metade daquele ano, eu fui convidado a ser consultor de serviços da TK, pelo Reginaldo. Um abraço, Reginaldo Almeida, grande amigo, trago você no coração, você é uma pessoa muito importante na minha vida e na vida da minha família, quero que você saiba disso. Porque todas as conquistas ali na Thyssen, na TK, o responsável foi o Reginaldo, porque foi uma pessoa que a gente trabalhou, agradeço a Deus e ao Reginaldo, foi uma pessoa que a gente trabalhou, não medi esforços, nunca falei não para ele. Então, o que ele precisou de mim, trabalhei em muitos locais, né? Interno, em hospital, que é onde ninguém queria, né? Ele falou: Aristides, eu preciso de você lá como técnico residente. Depois, ele me trouxe para uma área em que eu tive que... A Thyssen pagou minha carteira de moto, eu fui trabalhar com moto,
para poder atender a região de Magalhães Baixo a Santa Cruz. Então ali eu atendi o chamado, fazia pequenos reparos, fazia manutenção, ainda tinha que trabalhar com moto e com baú, né, numa moto. Então assim, foi um período que eu aprendi muito, né? Sofri um acidente ali, quase morri na moto. Graças a Deus o Reginaldo falou, você não pega mais moto, mas a culpa não foi minha, o carro que me atropelou. E então eu sempre fui altamente comprometido com a empresa, né? Com o trabalho da empresa. Sempre fui preocupado em ajudar e querer o crescimento da empresa. Lógico. Né? E eu acho que esse foi o meu diferencial. E hoje eu tenho uma porta muito boa lá, uma porta aberta, em que eu levo os alunos para assistir uma palestra na TK, né? Com o Tassone, um abraço com o Tassone, obrigado. Quero agradecer aqui ao Leonardo. Ele deu continuidade ao programa de contratação, é um piloto que a gente está fazendo, né, na empresa, está contratando os alunos da Fundec. Muito obrigado a você, gratidão por isso, demais, né? Acreditando no nosso trabalho, nós já temos uma mão de obra ali pronta, né? Semi-pronta para o mercado de trabalho, né? Então, trabalhando nessa área de manutenção ali, ele chegou para mim e falou, olha, o mercado... Só que ele não conhecia do mercado. O mercado já deu o que tinha que dar, foi o que ele falou. A Thyssen tinha adquirido a Cone na época, né? Tava uma situação bem... muito trabalho, muitas atividades. Então, acredito que ele tinha uma outra visão do mercado. Quando o Reginaldo me chamou para ser consultor, para trabalhar na área de resgate, trazer clientes para a empresa, trazer novos negócios, ali eu entendi o quão importante essa área. Porque eu falo para as pessoas, é a venda que traz o dinheiro para casa, né? Então eu consegui trazer muitos negócios para a empresa. Em 2 anos e meio eu recuperei 187 equipamentos. Isso é uma coisa inédita na história de empresas de elevadores. O gerente da empresa na época, né, chamado Reinaldo, um abraço para você, Reinaldo também é um amigo. Então o Reinaldo me chamou na sala dele para me elogiar. Falou, olha, você está fazendo um trabalho que eu nunca vi e você está tirando leite de pedra, né? Tinha outras pessoas na sala, as pessoas ficaram impressionadas com o elogio dele, mas era um trabalho diferenciado que eu estava fazendo, com alto comprometimento, porque na venda você tem 3 situações. Você tem o bom momento, você tem a técnica do vendedor, né? E você tem ali a sua fé no que você acredita. Se você alinhar esses 3 pontos, você consegue ter uma venda, né, saudável. Então eu cheguei num bom momento, que era o momento que a empresa estava precisando, né, trazer equipamentos, trazer novos negócios para a empresa. Eu tinha muita fé em Deus, né, que o trabalho ia dar certo, que essa oportunidade que a empresa estava me dando ia dar certo, e eu tinha o momento dos clientes, que era um mercado que estava esquecido, tinha algumas empresas conservadoras, e a gente conseguiu fazer um trabalho de recuperação com muito sucesso ali. Então, quer dizer, ali eu comecei a ver que existiam outras áreas carentes na empresa, e que o mercado de elevadores, que essa frase que eu ouvi na época, o mercado de elevador já deu o que tinha que dar. Mentira, né? Não que fosse mentira, mas ele não tinha total conhecimento e visão do mercado. Era ali que estava se iniciando uma nova era no mercado de elevadores. 2008, a partir de 2008, as empresas de elevadores nunca venderam tantos elevadores. Que aí houve um boom da construção civil, que a construção civil é a mola propulsora do país, né? E dali veio numa crescente e houve uma estagnação, mas sempre você tem a venda, você sempre tem prédios que estão sendo construídos, né? Então, e hoje você tem uma nova curva ascendente dessa questão da construção. Então, hoje em dia, também tem se vendido muitos elevadores. Tem muitas oportunidades no mercado para todos que querem trabalhar com comprometimento, com dedicação, com amor. E depois que você entra no mercado de elevadores, você não consegue sair mais. Porque além de você criar ali um carinho, um amor com um serviço, com um trabalho, você lida com diversos tipos de pessoas.
e você tem muitos aprendizados, né? Eu acho que é isso que deixa esse mercado tão dinâmico. Perfeito. Bom, na realidade, o que acontece? A gente observa que os setores na economia, eles não são estáveis, eles oscilam muito, né? E elevador, eu há algum tempo já venho reparando isso, que essas empresas elas têm um faturamento crescente, constante. São empresas que, para te falar a verdade, eu nunca vi uma empresa de elevadores em recuperação judicial. Isso por si só me chamou muita atenção. O que você tem dentro desse mercado muitas vezes é a empresa maior comprando uma empresa menor. Uhum. Para a realidade do Brasil, isso é um fenômeno. E quando você traz essas coisas, eu fico assim, realmente, eu já vi isso acontecer, tenho reparado nisso, é um fato real. E apesar disso tudo, dessas vantagens, dessas especificidades tão positivas, a que se deve o fato das pessoas não terem sequer a noção de que existe esse mercado? Olha, esse mercado ele passou muitos anos fechado. Ainda é fechado ainda. Porque você só consegue aprender sobre elevadores. Você só consegue ter uma noção básica, conhecer, se você estiver inserido nesse mercado. Parece engraçado, é até aquela história do cara que está precisando do primeiro emprego. E aí ele bate em várias portas e ninguém dá oportunidade. Aí ele fala, poxa, mas se ninguém me der oportunidade, como que eu vou conseguir o meu primeiro emprego? Na questão de elevadores é a mesma coisa. Se você bater na porta de uma empresa de elevador sem experiência em elevador, você não trabalha. Você não consegue, sem experiência. Aí você ora a bola, mas se eu não tenho experiência, como eu vou trabalhar? Se eu não vou trabalhar, eu não vou ter nunca experiência. Então, algumas empresas, elas têm programas de estágio. Só contrata o cara, o garoto lá, o jovem, depois que ele sai da escola técnica, né? E hoje isso tem gerado um problema, por causa dessa geração TikTok. Vou abrir um parênteses, depois você me lembra disso aqui. Então, o que algumas empresas estão fazendo para poder melhorar esse processo de contratação? A Thyssen, a TK Elevator, nós estamos desenvolvendo esse programa, e a Fundec, junto à Thyssen, essa parceria de contratação do nosso aluno para trabalhar na área de montagem da empresa. Tá? É um programa que nunca existiu na TK, em toda a história. Esse é o primeiro programa que a gente está iniciando lá. Tá? E foi muito bacana o Léo me contando que eles fizeram uma reunião a nível Brasil, e ele citou meu nome, é um ex-funcionário que está com essa escola, um contrato com a Prefeitura de Caxias, que é uma prefeitura local. Então eu fiquei muito feliz em ele citar o meu nome, em estar participando da história dessa tão grande empresa que é a TK. Então, nessa questão... Isso. Então, o que acontece? Não se tem um programa. Hoje, saiu que a Schindler ela está fazendo uma escola também para ensinar, mas também está pegando o cara da área técnica, né? Sem experiência, não sei qual o limite de idade, né? A Otis tem o Rota Escola, a Thyssen tem um programa de estagiário dela, mas para pegar o profissional que está no mercado, que quer alçar, quer aprender, eu quero aprender uma outra profissão, eu trabalho genericamente como instalação elétrica, mas eu quero aprender uma função específica, né? Ainda não tem, tá? O único local que tem é a Fundec, né? Eu não tenho conhecimento, eu não sei se a Faetec ainda tem, mas a Fundec está com esse programa muito forte, né? Na turma de instalação, de montagem e manutenção de elevadores. Então, agora chegamos na geração atual, né? Que acho que foi até a matéria de um podcast seu, eu vi alguma Geração coisa. Z. Então, essa geração é a geração, infelizmente, TikTok. Eles gostam muito do celular, da conectividade, e isso atrapalha. O celular não combina com nenhum tipo de profissão, né? Só se o cara for trabalhar com TI. Mas com o elevador, combina menos ainda, combina zero. Então, é um serviço pesado, né? Não é um serviço em que você vai trabalhar no escritório, que você vai trabalhar aqui com o meu amigo aqui, qual é o nome dele?
que tá ali na... Felipe, tá ali nas carrapetas, né? Eu sou da antiga, eu falo carrapeta, da mesa de som, né? Agora tem ali um pad ali, tem toda uma tecnologia, né, da NASA ali para fazer o podcast rolar. E essa juventude, ela não está acostumada a precisar varrer uma casa de máquina, né? Você precisa manter o elevador. Se você for fazer manutenção num computador, você vai sentar numa mesa aqui, vai abrir o computador, vai tirar as placas. O elevador também tem isso. Mas é numa casa de máquina, às vezes o calor está 45 graus, ou às vezes está chovendo muito. Você precisa limpar a máquina de tração, você precisa lubrificar, você precisa colocar o elevador numa determinada altura, você precisa subir em cima do elevador. Você anda em baixa velocidade e trafega você, o técnico, no elevador em cima da cabine, com o cinto de segurança, do lado dos cabos de tração, né? Então eu tenho visto que essa geração não está muito afim de trabalhar assim. Porque o trabalho tá aqui, ó, bora trabalhar. E hoje em dia o trabalho pela internet ele é um trabalho, bem dizer, confortável, né? Em que você pode estar ali no conforto da sua casa, trabalhando, né? Mas sair a campo, ir à rua, pegar a chuva, entrar no ônibus com mala de ferramenta, né? Pegar chuva, pegar sol, né? Algumas pessoas dessa geração não estão muito para esse tipo de atividade laboral. O que a gente tem feito é identificar em algumas classes, né? Não são todas, né? Que algumas classes sociais, esse tipo de trabalho, elas querem fazer, elas gostam de fazer, e elas não se importam se é esse o tipo de trabalho. Elas querem aprender com brilho nos olhos, né? E topam esse desafio, né? Em trabalhar nessa área. É uma área que você tem que ter capricho, tem que ter zelo, tem que ter amor pela vida, sua e dos outros. Eu falei para os alunos recentemente, em umas aulas atrás, eu falei, olha, se você trabalha com elevador, esquece isso. Você trabalha salvando a vida das pessoas. É diferente. A gente saiu de ser, eu trabalho com meio de transporte, que é o elevador, né? Esqueça isso. Você trabalha preservando a vida e a saúde das pessoas. Porque eu faço consultoria. Então, eu fui em um determinado local no Rio de Janeiro, né? Não vou citar o nome para não parecer antiético e não ter problemas em processo na justiça, mas eu fui num local público fazer uma vistoria. E lá, o elevador estava totalmente jampeado. O que é jampeado? Quando você abre uma porta, o circuito se abre, né? Quando você fecha a porta, o circuito fecha e o elevador pode andar. O que a empresa fez lá? A empresa, ela jampeou o contato elétrico. Então, o elevador está entendendo que a porta está sempre fechada. Então, o que pode ocorrer ali? Quando o elevador estiver parado no andar, com a porta aberta, se alguma pessoa fizer uma chamada, o elevador ele vai andar mesmo com a porta aberta. E é o que está acontecendo lá. O elevador está andando com a porta aberta. Então, eu fiz essa vistoria. Aquilo pode matar uma pessoa. Eu falo com os alunos, o elevador ou ele mata ou ele aleja. Infelizmente, não tem meio termo. Então, nesse local específico, que o elevador está andando com a porta aberta, eu falei, olha, eu vou salvar muita gente aqui. Eu vou salvar a vida de muita gente. Eu falei para o responsável local, eu falei, olha, vocês... Desculpa. Ainda bem que vocês me chamaram. Ainda bem que eu estou aqui. Por quê? Eu não tenho contrato de manutenção. Eu não posso interferir, né? Mas eu posso recomendar que o elevador fique parado. Então, eu fiz um parecer técnico e eu coloquei em letras garrafais, recomenda-se que o elevador permaneça desligado até a solução de todos esses problemas. Então, o elevador está interditado. Ninguém mais anda naquele elevador. Então, foi esse exemplo que eu usei para os alunos, porque não é simplesmente limpar, não é simplesmente consertar, não é simplesmente reparar, não é simplesmente... não é uma coisa simples, né? É uma coisa que tem muita importância para a sociedade, para a família das pessoas, para a vida, né?
para a saúde. Então, o que a gente tem feito, eu tenho passado para os alunos, é que nós preservamos a vida das pessoas. Nós preservamos a saúde das pessoas. Nós possibilitamos que a pessoa saia de casa e volte para casa bem, como ela saiu. Pelo menos no elevador ela não vai se machucar, ela não vai ter nenhum problema, ela não vai sofrer nenhum acidente, porque ali ela vai andar com segurança. Ok. E uma coisa que você esqueceu de me responder. Esse ponto, para muita gente, é primordial. Qual a formação mínima para se trabalhar nessa área de elevadores? Pode dizer, com qual idade mínima? Qual a média de ganho? Como que isso está funcionando hoje? As empresas fabricantes, as multinacionais, elas têm um programa de estágio, até citei, né? Aí só uma vírgula. Tem vaga para ambos os sexos? Tem. Homens e mulheres, o mercado tá bem aberto. Tá? Apesar de ser um serviço pesado, muitas mulheres entram para esse mercado e trabalham muito bem. Tá? Porque em determinados pontos as mulheres são mais observadoras, mais caprichosas, né? Talvez não tenham a força que o homem tem, mas se completam, né? Se completam. Então, o mercado de elevador, em média, as fabricantes estão pagando um salário... O salário mínimo é R$ 3.200 para o técnico iniciante. Tá? Mais ou menos esse valor atualizado. Tá? O estagiário, ele está um pouco mais que o salário mínimo. Tá? Ou de um salário mínimo em diante. A formação que as empresas fabricantes pedem é formação técnica, né? Em elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, nessa disposição. A idade mínima é 18 anos. Então, se o garoto com 18 anos ele conseguiu se formar, entrou no programa de estágio, ele consegue alçar a vaga de técnico. Só que tem uma situação. O técnico, você já ouviu falar na carreira em Y? Carreira em Y no Brasil, a carreira do técnico, ela tem um nível de salário, né? Você tem o Y, e essa parte do Y, ela chega uma hora que ela vai subindo, mas ela vira uma linha reta, ela fica linear, né? O técnico, a supervisão, cargos de nível técnico, ele tem um platô de salário que, se ele atingir, ele fica naquele patamar e ele não... uma oportunidade de aumentar o salário dele é se ele sair para a área comercial ou uma outra área da empresa. Já o Y em carreira da área comercial é um Y que ele ascende, né? Ele não tem limite, né? Enquanto da carreira técnica, em determinado momento ele sobe e ele estabiliza, o da carreira comercial e diretoria e gerência ele sobe, talvez não tenha o limite, né, que o técnico tem. Acho que isso é uma bobeira, porque no Brasil acontece muito isso. O especialista, às vezes, ele vale muito mais, né? Eu digo em termos de conhecimento, de competência, no que ele está fazendo tecnicamente, né? Conhecimento técnico, eu acho que ele vale muito mais, às vezes, do que um gerente da empresa, né? Porque a gente já ouviu muito, já passei por muitas empresas, e às vezes as empresas elas ficam sem gerente, né? Em um intervalo de tempo a empresa fica sem gerente. Mas quem é o gerente da empresa? Não, uma pessoa assumiu interinamente. Só que nenhuma empresa pode ficar sem aquele cara que resolve todos os problemas, né? É um Deus nos acuda. Então, mas é uma coisa que deveria ser consertada no Brasil. Lá fora funciona diferente. O especialista lá, dependendo da qualificação técnica, conhecimento, know-how, esse especialista ele vai ganhar mais que o diretor da empresa, né? É uma coisa a se pensar. Ok. Uma outra questão. Vamos falar de empreender, né? O que acontece? A gente tem observado que muitas pessoas estão se cansando e desistindo do Brasil. Aqui você quer montar uma padaria, tem toda a questão de corpo de bombeiro, cercar o bujão de gás, tem vigilância sanitária, enfim, tudo que você imagina para dificultar a vida do cidadão. No entanto, vamos imaginar que a pessoa mora um pouco mais afastada do centro, né?
E, no entanto, ela tem no centro da cidade, onde ela mora, por exemplo, Vassouras, Comida do Levi Gasparian, Itatiaia, enfim. O interior também tem seus elevadores. Tem, muito. E não tem, muitas vezes, mão de obra especializada, não tem a quem chamar. E deslocar um técnico da capital, da região metropolitana para o interior sai muito mais caro. Então vamos imaginar uma pessoa que hoje queira começar a empreender no ramo de elevadores. Quanto você acha que essa pessoa iria precisar para iniciar nesse segmento e quais seriam as oportunidades? Olha, ele pode começar a empreender como consultoria, que foi o meu caso, né? É bom que seja um engenheiro, tem que ser um engenheiro, né? Formado na área de engenharia mecânica. Tem que ter uma experiência em elevadores. Agora, ele precisa ter um local para ter o ferramental, ter uma base. Uma casa comercial? Ele pode... O GEM, bom seria se ele seguisse o modelo que é exigido pelo GEM. Você precisa ter um torno, uma furadeira de bancada, ferramentas, chaves, furadeira, chave de boca, né? Você precisa ter um local de 200 metros quadrados para você ter uma oficina. O elevador ele tem tecnologia, mas ele tem muita coisa que não tem tecnologia embarcada. Ele é uma caixa com vigaí, com metalon, com compensado naval, com estruturas metálicas, estruturas de ferro, né, guias, né? Então, assim, eu diria que 90% do elevador são partes brutas, é ferro, é aço, né? Os outros 10% é a parte eletrônica, né? Então, assim, tem muitos serralheiros, você citou o interior, né? Tem muitos serralheiros que se aventuram a fazer elevadores, né? Isso a gente não recomenda, porque muitos serralheiros não façam isso. Eu tenho encontrado aí alguns serralheiros que têm se aventurado a fazer elevadores. Por favor, não faça isso. Chame uma empresa, né, que trabalhe nesse ramo, porque são dois trabalhos. O serralheiro ele faz muitas coisas que não deve fazer e tem que depois tirar tudo, desmonta tudo. É um caso que a gente recente, né? Eu encontrei numa cidade aqui no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, tá? O cliente, um engenheiro amigo meu, falou: Aristides, cara, passa lá nesse local, porque o serralheiro aproveitou uma escada, tentou fazer um plano inclinado, fez uma gaiola, colocou um guincho, né? Uma coisa assim. Louco. Nesse nível. Porque ele achou na cabeça dele que daria certo. Não, eu vou botar um guincho aqui, ó. Aí ele tentou me mostrar, eu fui fazer essa vistoria. Eu vi o desespero dele, porque ele ainda não tinha recebido do cliente. Ele cobrou um valor muito... Nem o orçamento ele tem, assim, capacidade, competência para fazer. A palavra competência está muito ligado a conhecimento técnico, tá? Então, porque é uma palavra pesada, né? Incompetência, não é... Às vezes, você é um incompetente, né? A competência está ligada a conhecimento, a área do conhecimento, a know-how, o que o cara tem ali com ele, né? Consigo. Então, competência para fazer elevador, ele não tem. Ele pode ter competência para fazer escada, para fazer mezanino, mas para elevador ele não tem. Ele precisa reconhecer isso. Não é ruim, é ótimo, porque ele pode aprender, né, a essa área. E a gente está aberto para ensinar. No futuro pode ser até ser um parceiro nosso. Então, felizmente, né? Infelizmente para ele, mas felizmente para o cliente, para todo mundo, para a segurança, aquilo que a gente comentou aqui, teve que desmontar. Ele precisou desmontar todo o sistema e nós tivemos lá, eu tive lá, especifiquei um elevador e o cliente vai comprar um elevador de carga, né, para fazer a instalação. É preciso fazer a instalação de elevadores homologados. Eu não posso fazer um carro, colocar um motor, fazer uma gaiola e sair transitando pelo Rio de Janeiro. Eu vou ter problema. Por quê? O Detran vai me autuar.
no Rio de Janeiro, no Brasil, só vendem carros homologados pelo Detran, pelo DENIT, pelo órgão que homologa isso. O elevador é a mesma coisa. Não posso simplesmente achar que sei fazer. Eu acho que eu consigo. Eu boto um guincho, faço uma plataforma, boto trilho e está funcionando, né? Não, totalmente errado fazer isso. Procure na internet, né, as pessoas que possam ajudar e é bom que a pessoa vai aprender e, de repente, quem sabe ela está até inserida, né, no mercado, que é um mercado próspero. Ok. Com relação à questão da modernização de elevadores. Prédios mais antigos possuem elevadores antigos e é uma frente de trabalho interessante, né? Para quem quer ou trabalhar como funcionário ou empreender, é uma ótima oportunidade. Fala disso pra gente, por favor. A questão da modernização, nós temos aí elevadores no Brasil, no Rio de Janeiro, de 1960, 1940, né? A Otis, como foi a primeira empresa que chegou no Brasil, a Otis é a maior empresa do mundo, a Otis chegou no Brasil primeiro que as outras, né? Eu até falo com os alunos que o Elisha Graves Otis, ele foi um cara, assim, totalmente visionário. Um cara que... você olhar para o Brasil em 1900, acho que ele chegou aqui em 1910, há muitos anos atrás. Ele criou o aparelho de segurança em 1853, né? Eu até brinco, falo, esse cara tem uma vaga no céu especial, porque foi ele que criou o aparelho de segurança. Ele que evita que o elevador não caia, tá? Então, ele olhou para o Brasil e, bom, vou mandar os elevadores para o Brasil, porque o Brasil vai crescer, o Brasil vai ter prédio. O Brasil hoje não tem prédio, né? Mas ele vai fazer prédio e vai precisar de construção e vai precisar de elevador, né? Imagina, pensa num lugar aí que é só mato, que você conheça. Sim. Imagina aí, qual é? Fala um lugar aí. Um bom pedaço de Magé, por exemplo, é inexplorado, só mato. Então, imagina você olhar para Magé agora e falar, eu vou vender elevador em Magé. Porque Magé vai crescer daqui a uns anos e vai virar o Brasil, né? E ele foi um cara que o Brasil vai crescer e vai ter... Então, assim, veio com muita coragem, né? E acreditou. Então, você tem Palácio Guanabara, o elevador da Otis. Você tem o elevador Lacerda, o elevador da Otis até hoje, que o elevador antigamente era movimentado por água, né? Era pistão hidráulico com água, para você ver. Então, assim, foi um cara que acreditou. E nós ainda temos muitos elevadores antigos, de todas as empresas, da Schindler, da Otis. E o mercado de modernização é um mercado também muito próspero, ainda mais com a mudança de tecnologia. As empresas têm contrato ali, por exemplo, 20 anos, um período de você transformar o elevador, né? Então você tem ali, eu garanto essa tecnologia por 10 anos, por 20 anos. Né? Então depois você tem toda essa modernização de tecnologia, de botoeira, botar uma botoeira mais moderna, botar um painel de operação, um quadro de comando. Mas a gente também tem a modernização da própria cabine, né? Transformar a estrutura em aço inox, colocar um subteto, botar um piso bacana, né? Botar um espelho diferente. Então, assim, tem uma série de coisas que são muito rentáveis. Tem empresas, por exemplo, que o setor de modernização é separado. Área de tecnologia e modernização de cabine. Então, você tem o consultor, que vai fazer a parte de tecnologia, modernização de fiação, botoeira, painel de operação. E você tem um consultor específico só para vender embelezamento de cabine. Você vê que o negócio é bem rentável, né? É rentável e robusto, né? Bem fragmentado na realidade. Você tem diversos segmentos ali dentro de um único setor de elevadores. É bem promissor, inclusive. É bem pujante que a ponto da empresa falar, olha, eu preciso de 2 pessoas para atender. Né? Tá dividido, está segmentado. Você pega essa parte, você pega essa e no final a gente tem uma coisa só.
Então, a empresa de elevadores hoje, ela tem um profissional de automação, um profissional de elétrica, um profissional de eletrônica, ou seja, é um campo aberto para todas essas áreas do campo industrial, mecânica, Isso. absolutamente tudo. E ali dentro, por exemplo, eu fiz técnico, eu fiz o 2º grau técnico na Faetec, tá? Em quê? Em eletrônica. Então, assim, uma questão muito importante que eu falo para os alunos, você chega como técnico em eletrônica. Você vai aprender ali elétrica. Se você fizer um curso de comandos elétricos, é melhor ainda. Então, você vai aprender elétrica, você vai aprender mecânica, ajuste mecânico, que são inúmeros, né? Você vai aprender sobre programação e automação na empresa e, como eu te falei, internet das coisas e agora inteligência artificial. Então, independente da área que você sair desse ramo do conhecimento técnico, nessas que eu citei, em 5 anos, que é um período mínimo para você formar um técnico, um bom técnico, você vai sair com esse vasto conhecimento. Se você chegou na empresa e não tinha, vai passar a ter, porque as empresas multinacionais elas dão muito treinamento. Então, assim, é um excelente celeiro de conhecimento, de aprendizado ali. Ok. Tem algumas coisas que as pessoas não têm ideia. Todo mundo já pegou elevador, todo mundo sabe o que é um elevador. A gente começou a falar sobre isso no começo, mas algumas definições fundamentais as pessoas não têm. Inclusive, as que eu conheço, aprendi contigo. O elevador tem em média 4.000 peças, é o segundo, né, veículo de transporte mais seguro do mundo. O primeiro. O primeiro? É o mais seguro do mundo. O primeiro mais seguro? Eu tive um cliente, ele era muito nervoso, né? E esse elevador estava dando alguns problemas. Esse elevador era exclusivo, foi instalado na empresa que eu trabalhava, foi instalado exclusivamente para o diretor da empresa. E o diretor da empresa, eu não acreditei quando eu vi, porque ele era deficiente, ele tinha deficiência de locomoção, mas ele era muito... o nível assim, ele quase não conseguia andar, mas ele queria andar de muleta. Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, é uma responsabilidade muito grande, porque logo o diretor da empresa tem um elevador exclusivo e ele, de forma alguma, pode usar a escada. Ele tem que usar esse elevador que vai para a sala dele. E o elevador recente, vindo de montagem, de repente ele tem os pontos de atenção, dá alguns tipos de problema, até você pegar o ajuste dele 100%. E eu falei para ele, amigo, ficamos amigos, né? É o Clever, mandar um abraço para ele, Clever da Vale do Rio Doce. Faz a diferença lá esse cara. E ele falou para mim, Aristides, o elevador é o transporte mais seguro do mundo porque não voa. Se voasse, caía tudo, porque o elevador dá muito defeito. Eu ri muito. Mas assim, o elevador ainda assim hoje, ele é o transporte mais seguro do mundo. Pode andar no elevador sem medo. E um recado que eu poderia dar no final, vou dar aqui agora, para não esquecer. Se o elevador parar, o local mais seguro para você ficar é dentro da cabine. Fica ali, em segurança, respira fundo, né? Mantenha calma, que o socorro vai chegar. Perfeito. Bom, o que acontece também, né? Você já é professor da Fundec há algum tempo, né? E a gente percebe que muitas vezes as pessoas não conhecem o segmento porque não tem quem o difunda, né? E a melhor maneira de difundir é ensinando, mostrando que você pode se qualificar para aquela área. As confecções no Brasil aconteceram porque até as igrejas católicas ofereciam curso de corte e costura. Essa cultura no Brasil veio desaparecendo com o passar das décadas e algumas áreas, como a área de elevador, agora começam a surgir os primeiros centros de treinamento, né? Então, hoje, se uma pessoa quiser se qualificar para trabalhar no segmento de elevadores, o que você recomenda? Olha, pode procurar a Fundec. Inclusive, as vagas estão abertas para o próximo período, tá? Que vai de agosto a dezembro. Pode procurar a gente lá. Nós vamos ficar muito felizes, né, em receber vocês. Hoje nós estamos pedindo uma experiência nas áreas que eu falei, né? Na área técnica
de mecânica, eletrônica, elétrica, estamos absorvendo em qualquer nível de idade, né, o técnico já formado. Porque a gente está hoje num nível de capacitação que a gente precisa mandar esse cara para o mercado. Tá? Lá atrás, no início, o curso abriu idade mínima de 18 anos. Né? Só que hoje a gente limitou um pouco, né? Porque eu preciso... tem muitos assuntos para ensinar e se o aluno não tiver um currículo mínimo, né? Por mais esforço que a gente faça, é difícil, né, o aprendizado. Então, hoje nós estamos absorvendo técnico em eletrônica, elétrica... Automação, edificações? Edificações ainda não. Edificações é mais voltado para a área da construção, tá? Mas procura a gente lá, pode entrar agora no Instagram da Fundec, você vai achar lá o processo de... As vagas são através de sorteio, você se inscreve, sendo sorteado, vai fazer o curso com a gente. Maravilha. Bom, então o que acontece? Eu vou ceder para você essa câmera aqui. Aqui. E você vai poder mandar o seu recado aí para a galera. Fica à vontade. Olha, se você quiser entrar nesse mercado de elevadores, é um mercado pujante, é um mercado que ele está sempre aquecido. Na pandemia, é um mercado que as empresas não demitiram, tá? Por ser um setor de serviços, né? As empresas elas conseguiram absorver a mão de obra sem demitir funcionários. Como é um setor de serviços na economia, é um setor que ele é fundamental e não pode parar. Inclusive, na pandemia eu trabalhava na OT e a OT mandou para a gente um salvo-conduto. Eu trabalhava, nunca pensei que isso fosse acontecer. Tive que trabalhar com um salvo-conduto assinado pelo diretor da empresa, né, por ser uma área vital para a economia, né, para a área de serviço do país. Se eu fosse parado pelo algum agente de segurança, né, porque muitas pessoas tiveram que ficar em casa, eu podia, através daquele salvo-conduto, transitar e trabalhar para manter o elevador. Trabalhava na área comercial, para manter o elevador funcionando e funcionando bem com segurança. Então, para você ver, é um ótimo mercado que nem numa pandemia mundial, né, faz esse mercado parar e retroceder. Né? Algumas empresas ganharam até mais dinheiro na pandemia porque muitas pessoas ficaram em casa e começaram a andar mais no elevador e a querer até fazer melhorias nos elevadores. Tá? Então, vou passar outro recado aqui. Local mais seguro para ficar é dentro da cabine. Caso o elevador venha parar, respira fundo, né? Ou o corpo de bombeiros vai ser acionado e a própria empresa, com certeza, vai ser acionada para tirar você do elevador. Seja bem-vindo ao mercado de elevadores. Maravilha. Aristides, eu gostaria de lhe agradecer pelo atendimento do nosso convite. Tenho certeza que todo mundo ficou bem esclarecido acerca do que é esse mercado, das oportunidades que existem nele. As portas estão abertas. O que acontecer de novidade, pode me ligar, chama a gente, que vai ser um prazer receber você aqui de novo. Nós estamos fazendo também alguns programas, né, voltados para esclarecer algumas áreas que as pessoas sequer conhecem. Não se deram conta de que existem. Então a gente está falando aqui do mercado de elevadores, vamos falar de ciências mortuárias muito em breve, vamos falar de diversos segmentos. E eu também tenho um recado para você. Você que por um acaso possui pelo menos 2 anos de experiência profissional em qualquer área, por exemplo, informática, a parte de construção civil, a parte de automação, a parte de elétrica, e não possui a formação como técnico. Entre em contato com a Unicorp através do QR Code que vai estar disponível aqui na tela, através também da descrição que nós vamos colocar no vídeo, e entre em contato porque lá, através de uma avaliação, você vai conseguir obter a sua certificação. Ok? E o mais importante que a gente vai pedir nesse momento, foque sempre na sua formação, foque sempre na sua carreira. A sua carreira é o que vai colocar renda
na sua casa e para a sua família. Jamais deixe de acreditar no trabalho. O trabalho é o que nos fornece dignidade. O trabalho é o que nos fornece crescimento e é o que faz o país crescer como um todo. Independentemente daquilo que algumas pessoas coloquem hoje em dia, sem trabalho ninguém atinge a dignidade, ok? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Quero fazer aquele pedido de sempre. Dê o seu like, curta, comenta, compartilha com seus amigos. Mostre esse vídeo para alguém, diga, olha, existe um mercado de elevadores que pode ter aí uma oportunidade para a sua vida, ok? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e conta sempre com a gente, porque aqui o negócio é bora trabalhar e a nossa remuneração sempre será o seu engajamento. Um forte abraço. Posso falar mais alguma coisa rapidinho? Claro. Quero mandar um beijão aqui, muito grande, para minha filha Isabela Erdi. Falei para ela assim, Isabela, hoje eu vou dar uma entrevista no podcast lá na Barra da Tijuca. Ela falou assim, pai, vai ter alguma pessoa famosa lá? Vai ter o Felipe Fera lá, porque ela conheceu o Felipe Fera, né? Aí ela tem 10 anos, empreendedora ela, faz pulseira, cordão e vende para as amiguinhas na escola. Vende caneta, né? Maravilha. É a vendedora nata. Eu não, apesar de eu estar na área de venda já há mais de 10 anos, eu não ensinei isso a ela, não. Nasceu com ela. Aí ela falou, vai ter alguma pessoa famosa lá? Eu falei, vai ter. Ela, quem? Eu falei, eu. Quero mandar um beijo para minha esposa, Luciana Erdi, e também para o meu filho, Gabriel. Gabriel é autista, né? Gabriel tem 18 anos e ele está trabalhando no Burger King, lá no shopping da Pedreira, em Nova Iguaçu. Tá arrebentando lá. Filhão, forte abraço. Beijo. Tá ok. Sucesso, meu irmão. Obrigado, cara. Deus abençoe. Um abraço.